Amém! Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 30, intitulado A Impecabilidade de Cristo. Nós temos estudado aqui ao longo do módulo 3, Seminário Teológico de Base, do CETEB, a pessoa de Cristo, né? Que nós chamamos de Cristologia, o estudo de Cristo na teologia sistemática. E, obviamente, como nós temos falado, né? A ideia aqui não é mapear Deus, conhecer Deus através do estudo, ou estudarmos e acabou, né? E conhecemos Deus profundamente. Não é isso. Mas a teologia sistemática, ela não é para que nós conheçamos Deus, até porque isso é impossível, né? Deus é insondável, Deus é infinito, mas é para que nós consigamos organizar aquilo que Deus, aprove a Deus se revelar para nós, da forma como Deus se revelou para nós, e na medida daquilo que ele se revelou para nós organizamos esse conhecimento para que nós possamos ter um entendimento maior. E aí, nesse processo, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, trazendo, né, essas informações sobre a impecabilidade de Cristo. Começamos aqui no módulo 3, toda a estrutura, né, sobre quem é Cristo, né, Cristo antes da sua encarnação, né, de se tornar carne, não reencarnação da sua encarnação, Cristo na eternidade, Cristo como rei, como sacerdote, como profeta, e agora nós vamos entrar na impecabilidade de Cristo. Eu vou pedir à pastora Tatiana para orar, para nós podermos iniciar em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por hoje, mais uma aula, estarmos aqui reunidos diante da tua presença, diante do teu conhecimento, Pai. Te peço, Espírito Santo, que conduza, Senhor, meu Pai, essa aula conforme o teu querer e a tua vontade. Que teu Espírito, Senhor, meu Pai, nos invada nesse momento, Deus. Que venha, meu Pai, acrescentar, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, que seja de aprendizagem essa noite, Deus. Quero colocar, Espírito Santo, a vida de cada um que já está aqui, Senhor, nessa sala. Abra, Senhor, meu Pai, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, Senhor. Tira, meu Pai, toda distração, Senhor, do nosso meio nesse momento, Pai. Que venhamos, meu Pai, estarmos focados somente na Tua palavra, Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor continue conduzindo, Senhor, a vida do meu esposo. Que ele seja, meu Pai, usado pelo Teu Espírito, Senhor, meu Pai, assim como ele tem sido nas outras aulas. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, em nome de Jesus, estava mutado. Então, nós vamos hoje iniciar essa aula tão importante, né, para o nosso entendimento. Paz Elisete, conseguiu, né? O link aí estava quebrado. Paz Senhor, mesmo, seja bem-vinda. Vera também conseguiu. Obrigado, Cristiano, por ter avisado, tá bom? Obrigado. Paz, pastor. Paz, 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 irmãos. paz. Então, hoje nós vamos falar sobre a impecabilidade de Paz, Cristo. irmão. Paz, Elisete, paz. A impecabilidade de Cristo, né? Esse tema tão importante e que nós precisamos entender que é um ponto principal, né? Da nossa crença, da nossa fé. Uma vez que Jesus veio, né? Que o Senhor se tornou de nós já vimos que ele é 100% Deus e 100% homem, né? Ele é a união entre 100% Deus e 100% homem. E a partir do momento, né, que nós temos essa percepção, né, sobre de quem é Jesus e se ele era 100% Deus, 100% homem, né, nós temos de imediato a dúvida, né, ou muitos podem ter a dúvida se uma vez que era 100% homem, se ele também pecou, e obviamente que não, né? Então nós vamos ver sobre a impecabilidade, né, o fato de que Jesus não pecou com um de nós. Então, esse estudo, nós vamos tratar essa doutrina fundamental da fé cristã, né? E a gente vai explicar, explorar o significado e as implicações e a importância dessa verdade essencial para a nossa salvação e vida espiritual, né? Então, nós vamos avançar aqui em relação a isso. Então, do ponto de vista, né, da introdução da impecabilidade de Cristo, o mais importante é definir o que é impecabilidade, né? Impecabilidade de Cristo refere-se à sua natureza sem pecado, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição, ou seja, durante todo o processo, desde o seu nascimento até a sua morte no cruz do Calvário e depois da sua ressurreição, Cristo tem uma natureza sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus sem pecado. E por conta disso ele tirou o pecado do mundo. E então isso nós chamamos de impecabilidade, ou seja, Jesus jamais pecou, quer por ato, pensamento ou qualquer outro tipo de postura, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus, e somente assim, obviamente, ele seria aceito como um sacrifício vivo, né, a Deus, e, obviamente, porque ele era Deus, né? Jesus era Deus. Então, o segundo ponto é a importância dessa doutrina. Então, para que eu preciso saber, pastor? Já entendi. E já cresci, Jesus não tem pecado. Então, por que nós precisamos saber disso, né? Ou estudar essa doutrina? É porque essa doutrina é fundamental para a compreensão da obra redentora de Cristo e da nossa salvação. Porque existe, obviamente, quando nós falamos, eu já expliquei, que Jesus é 100% homem, 100% Deus, existe uma tensão humano-divina, né?
Jesus sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele enfrentou tentações reais, mas nunca se deu ao pecado. Ou seja, onde manifesta a natureza humana de Cristo, ele foi tentado, assim como eu e você. Né? Jesus foi tentado. Jesus é levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia fala sobre isso, né? Período que Jesus passa no deserto com o objetivo para ser tentado. Então, ele foi tentado e essas tentações foram reais, né? Não foi algo que era uma história, um conto, não. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, realmente, de maneira real. Mas qual é a diferença entre nós e ele, né? Nós, a humanidade, e ele? É que ele não cedeu ao pecado, ou seja, ele jamais pecou. E qual é o fundamento bíblico sobre isso, né? 2 Coríntios 5:21 afirma que Jesus não conheceu o pecado, tornando-se sacrifício perfeito por nós. Então, qual é o significado da impecabilidade, né? A impecabilidade de Cristo está intrinsecamente, né, ou intimamente ligada à sua natureza divina. Como Deus encarnado, Jesus possui uma natureza absoluta, incapaz de ser corrompido pelo pecado. Então, o que fazia ele não pecar era a sua natureza divina. O que fazia ele ser tentado era a sua natureza humana. Então, a natureza humana, apesar da sua humanidade plena, ou seja, Jesus era 100% humano, Jesus manter-se livre do pecado. E isso demonstra que o pecado não é inerente à natureza humana, mas uma consequência da queda, né? Então, nós, por termos a natureza adâmica, nós temos como consequência da queda a inclinação ao pecado. Mas ela não é inerente, ou seja, ela não faz parte. Quando Deus criou o homem, não fazia parte da natureza humana o pecado. Ela não está inerente a essa natureza. Ela é consequência da queda. Tanto ela não é inerente a essa natureza, que é possível não pecar, né? Que Jesus, como 100% Deus, mas também 100% homem, ele vence, ele não peca, né? Porque eu estou tentando dizer, mas fala, claro, pastor, ele não pecou porque ele era Deus. Não, é isso que a gente está falando. Estou dizendo que não é obrigatório nesse sentido, o pecado, ela não tá, ele não é uma manifestação obrigatória da nossa natureza humana, né? Mas sim de uma natureza humana caída, de uma natureza humana que decidiu viver longe de Deus. Ou seja, Deus criou tudo, como ele diz em Gênesis, era bom. E ele viu o ser humano e disse que era muito bom. Tudo que Deus criou, o ser humano era muito bom. Então, nesse processo, a natureza humana criada por Deus, ela não tem pecado inerente nela, né? Mas por conta da queda, nós passamos a ter um outro tipo de natureza humana, a natureza humana caída. E esse desafio aos acusadores, né? Em João 8,46, Jesus desafia os seus críticos a apontarem qualquer pecado em sua vida, evidenciando sua confiança na própria impecabilidade. Então, de onde que nós tiramos essa doutrina? Vamos ler e abra em João 8,46 alguém, para nós lermos esse texto, por favor. Nós vemos que o próprio Senhor, ele manda colocar à prova a sua impecabilidade, a sua vida reta, e obviamente, ele tinha total confiança nisso. Alguém conseguiu abrir? João 8, o quê? 8,46. 8,46. Até aqui, posso ler? Pode ler. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Vocês estão falando a verdade. Por que vocês não creem em mim? Então, Jesus, nesse momento aqui, ele estava confrontando, né, um grupo de pessoas, fariseus, e ele sai com essa pergunta. Ele fala, olha, vocês dizem que eu estou dizendo não é a verdade, né? Ou estão levantando suspeição, né? Duvidando, suspeitando de que o que eu estou dizendo não é verdade, ou acusando, ou apontando que não é verdade. E aí Jesus fala, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ou seja, qual pecado que eu tenho? Qual de vocês viu algum erro meu? E ele diz, então, se eu estou falando a verdade, se eu não tenho pecado, eu estou falando a verdade. E se eu estou falando a verdade, por que que vocês não creem em mim? Então, esse era o raciocínio de Cristo, né? De que ele, obviamente, ele tinha plena confiança na sua impecabilidade, porque ele é o próprio Deus manifesto em forma humana. Então, o testemunho da impecabilidade de Cristo, né? A anunciação, né? Ou seja, o ato do seu nascimento. Em Lucas 1,35, declara Jesus como santo, desde o seu nascimento, estabelecendo sua natureza, sua pureza desde o início. Alguém abre, por favor, em Lucas 1,35. Evangelho de Lucas, versículo 1,35. Capítulo 1, versículo 35. Lucas 1 e 1,35. 1,35. 1,35. Eu não sei se vai estar igual assim, mas aqui está assim. 1,35, né, pastor? Isso. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá.
com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. É isso? Isso, exatamente. Esse versículo é importantíssimo, né? Capítulo 1, versículo 35 de Lucas, é o que nós chamamos de anunciação, né? Quando o anjo, ele anuncia a Maria, né, que ela teria um filho, e esse filho seria filho do Altíssimo, né? Ela que vai falar no versículo 30, né? Quando ele fala, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Versículo 31. Ele porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Lembra que eu expliquei sobre isso nas outras aulas, sobre, né, Jesus ser descendente de Davi, para que Deus cumprisse a promessa que fez a Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? E aí o anjo faz a anunciação. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, Jesus já era anunciado como santo já desde o seu nascimento. E santo significa sem pecado, né? Santo significa aquele que está separado, sem pecado, separado para Deus. Então, o segundo ponto, né, do testemunho que Cristo ele não pecou, é o ministério terreno dele, né? Durante seu ministério, Jesus viveu uma vida exemplar, cumprindo perfeitamente a lei de Deus, né? Jesus, ele foi fiel em toda a lei, em toda a lei. É que o testemunho apostólico, né? 1 Pedro 1:22, desculpa, 1 Pedro 2:22 afirma categoricamente, né, que Jesus não cometeu pecado algum, nem engano foi encontrado em sua boca. Vamos ler lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Acharam? Depois de Tiago. Achei. 1 Pedro 2:22. Pode ler. Pode ler, pastor? Pode ler. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém, amém. Então, Pedro, ele começa falando, pode ler do versículo, 20, pode ser do 20 até o 23, por favor. Tá. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, e se achou em sua boca. Pois ele, quanto ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Pode continuar lendo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Então, nós estamos vendo, né, claramente que Jesus ele tem o testemunho dos próprios apóstolos de sua santidade, né? O que o apóstolo Pedro está dizendo é que é a respeito da santidade de Cristo, né? Que ele não tinha pecado algum, né? Que ele sofreu tudo de forma inocente, ele não só não tinha pecado, como nenhum engano foi encontrado em sua boca, mas ele levou sobre o seu corpo, versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo, né, de suas almas. Então, em Cristo, nós temos essa confiança de que Jesus, não só ele levou uma vida reta, mas além disso, os apóstolos testemunham dessa vida reta, né? Eles falam sobre esse testemunho de que nenhum engano foi encontrado na boca de Cristo, nenhum pecado na sua caminhada. E por último, o julgamento e crucificação. Mesmo seus inimigos, né, não conseguiam provar qualquer acusação legítima contra ele, evidenciando a sua impecabilidade até o fim. Lembra que durante a crucificação de Jesus, fica uma disputa entre os governadores, né? Herodes Antipas manda para Pôncio Pilatos manda de volta, né? É porque nessa época a Judéia, né, que era essa região ali de Jerusalém,
um pedaço ali do Reino do Sul, né? O Reino do Norte tinha caído para a Babilônia, o Reino do Sul era essa parte aí que eles conheciam como a Judéia, que estava sendo restituída, que foi restituída com Neemias, né, com Esdras. Então, nessa parte, nessa época, né, toda a Judéia ali, né, que é essa região, mais o Reino do Norte, Reino do Sul, mais o Reino do Norte, né, eles eram divididos em, vamos dizer assim, subgovernos ou sub-regiões, onde tinham governadores diferentes. Então, você tinha Herodes como governador de uma área, Herodes Antipas, né? Você tinha Pôncio Pilatos como governador da Judéia. Então, você tinha uma série de políticos ali que ficavam nessa troca ali, né, de poder, dividindo aquela região. E Jesus, ele era tão inocente, né, que todo o discurso, toda a caminhada dele para a cruz do Calvário, você vai ver que em nenhum momento, né, eles encontram em Jesus algum erro, algo que possa acusá-lo, a ponto de Pôncio Pilatos, para decidir, né, a sua crucificação, ele entrega essa decisão para o povo, né? Ele faz uma última concessão para que o povo pudesse escolher entre Jesus e Barrabás. Barrabás era um considerado ladrão, né? Mas também ele era de um movimento que era armamentista, né? Vamos dizer assim, né? Em Israel, para libertação, né, de Jerusalém do poder dos romanos, né? Eles assassinavam pessoas, né? Soldados romanos, se insurgiam, né? Vamos dizer assim, contra o governo romano, e era assassino, né? Era ladrão, Barrabás, e mesmo assim o povo escolheu entre o assassino e o ladrão, escolheu que Jesus fosse crucificado. Então, o julgamento, né, e a crucificação, se você acompanhar ali passo a passo, você vai ver que todo o tempo Jesus é inocente. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque como é que prenderiam Jesus, né? A primeira pergunta é, a gente quer matar ele, a gente quer acabar com ele, a gente quer prender ele, como é que a gente faz? Não, ele não faz nada de errado, não tem nada que ele fez errado. Então, primeira coisa, a gente compra uma testemunha falsa. Compra Judas Iscariote, porque é a testemunha mais falsa que tem, porque não só é uma testemunha falsa, mas é um dos seus discípulos, então andava com Jesus, publicamente. Então, publicamente, as pessoas reconheciam que aquele homem andava com Jesus. Então, só o testemunho dele a respeito de Jesus já seria mais do que suficiente para incriminar Jesus, né? E aí eles, não satisfeitos, fazem o testemunho de Judas, levam até o governo romano, porque era necessário que Jesus fosse crucificado durante a Páscoa, né? E a crucificação era uma morte, uma condenação romana. E eles levam e ninguém consegue ver mal, ninguém consegue ver algo que possa levantar contra Jesus para que o prendesse e muito menos para que o matasse. Jesus era completamente inocente. Todas as pessoas envolvidas no julgamento e na crucificação de Cristo tinham essa convicção e tinham essa certeza, assim, não tinham essa dúvida que Jesus não era inocente. Jesus era inocente e por isso eles precisavam passar um para os outros ou inventar ou contratar testemunhas prostituídas para poderem atacar, né, acusar Jesus e poderem crucificá-lo. Então, daí a gente tem alguns desdobramentos que a gente precisa ver. A primeira perspectiva, né, é a impecabilidade absoluta, né? Então, se Jesus ele pecou, não pecou, né? Então ele tem uma impecabilidade absoluta. E qual é o argumento? Cristo, né, não poderia pecar devido à sua natureza divina, que é aquilo que nós cremos. E qual é a implicação teológica que crê dessa forma? Garante a imutabilidade e a perfeição divina, ou seja, Deus não muda, Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Jesus é perfeito porque ele é Deus, né? A perfeição divina. Então, nós cremos na impecabilidade absoluta, mas eu trago essas coisas para que nós possamos ter essas perspectivas, para nós termos essa reflexão. Qual é a próxima perspectiva? Que é a da pecabilidade teórica, né? Que Cristo poderia, mas escolheu não pecar. Isso enfatiza, né, o livre-arbítrio humano de Jesus. Então, assim como nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, Jesus também teria essa escolha de pecar ou não, mas escolheu não fazer. Obviamente que nós cremos que Jesus era Deus, e como Deus, Jesus não podia pecar, né? Só porque daí vem alguns desdobramentos, algumas perguntas em relação a isso. E a última é uma visão mais ortodoxa, né? Que Cristo era impecável, mas as tentações eram reais, o que equilibra a humanidade e a divindade de Jesus, que é a forma mais clássica de crença, né? Então, Jesus, ele era impecável, ou seja, ele tinha primeiro quadro, ele tinha impecabilidade absoluta, mas as tentações que Cristo sofreu eram reais, né? Ou seja, Jesus realmente foi tentado, mas
ele era impossível de pecar porque ele era Deus, ele é Deus. Então, isso equilibra essas duas vertentes, né? Então, a natureza de Cristo, a natureza das tentações de Cristo, né? Primeiro, como eu falei, elas eram reais, as tentações que Cristo enfrentou eram autênticas e intensas, testando verdadeiramente a sua humanidade. Ou seja, aquele relato lá de Jesus indo para o deserto não é uma ficção, né? Não é uma invenção. Jesus realmente foi tentado a se ajoelhar, prostrar-se a ajoelhar para adorar Satanás, né? Oferecido a ele, né? Todas as riquezas do mundo. Então, tudo aquilo é real, uma história real, um relato real do que Cristo passou. As tentações dele eram reais, e ele enfrentou isso de maneira direta, né, frontalmente, e foi testado verdadeiramente na sua humanidade, né? Então, Jesus, ele foi testado na sua humanidade de maneira verdadeira. E, obviamente, ele não tinha inclinação pecaminosa, né? Diferente de nós, Jesus não possui uma natureza pecaminosa que inclinasse para o mal. E também ele teve uma experiência humana completa. Ao enfrentar as tentações, Jesus experimentou plenamente a condição humana, tornando-se capaz de se compadecer da nossa natureza. Nas outras aulas eu falei sobre isso. Lembra que tinha Deus e tinha um homem. O homem estava separado de Deus pelo pecado. E vem Jesus, que é a junção desses dois mundos. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então ele é o elo de ligação entre o Deus e o homem que estava separado. Vem Jesus e faz essa ligação. Então, essa experiência de Cristo completa, ou seja, Jesus foi tentado e sabe o que é ser tentado, ele experimentou plenamente a nossa condição, tornando-se capaz de se compadecer, ou seja, de sentir pena de nós, né? Porque se ele teve a experiência real de ser tentado, e obviamente não pecou, mas teve a experiência real de ser tentado, ele sabe o que nós passamos e sabe que a nossa natureza é incapaz de resistir a essas tentações ou de fugir dessas tentações na nossa vida, até que ele volte e transforme nosso corpo, que é corruptível, em algo incorruptível. E, obviamente, ele teve uma vitória perfeita, né? Em cada tentação, Cristo demonstrou obediência perfeita a Deus, estabelecendo um modelo para nós. Ou seja, Jesus foi tentado, e todas as vezes que foi tentado, ele não só rejeitou aquilo que era oferecido, como também repreendeu aquele que oferecia, né? Então, os problemas, né, enfrentados pelo conceito de pecabilidade, né? Se nós, por algum instante, né, pudéssemos aceitar que Jesus ele podia pecar, né, que ele tinha uma pecabilidade, ou que ele pecou, nós temos alguns problemas, né? Então, nós temos o comprometimento da divindade, ou seja, se Cristo pudesse pecar, isso colocaria em questão sua natureza divina e perfeição, né? Desafio da soberania, né? A possibilidade de Cristo pecar implicaria uma limitação no controle de Deus sobre o universo. Ou seja, se Deus pudesse pecar, né, você teria desdobramentos de uma limitação do controle de Deus sobre o universo, porque ele pode pecar, estaria sob a lei do pecado, e obviamente isso não é verdade nem real. E seria invalidada as profecias. O pecado de Cristo tornaria inválidas as profecias sobre a sua obra redentora, porque todo tempo o Antigo Testamento promete o Cordeiro de Deus santo, imaculado, perfeito, né? Então, Jesus ele não poderia e não pecou, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a instabilidade da salvação. Se Cristo tivesse pecado ou pudesse pecar, a nossa salvação estaria em risco se dependesse de um Salvador potencialmente falível. Imagina, todo esse plano, todo esse projeto de Deus dependente de alguém que peca. Então, Jesus, o fato de ele não ter pecado, traz a nossa segurança na salvação. Nós temos estabilidade na salvação e não instabilidade, porque nós cremos que Jesus, obviamente, é o Cordeiro de Deus sem pecado, que tirou o pecado do mundo. Então, quais são as condições práticas, né, dessa impecabilidade de Cristo na nossa vida? A primeira delas é a nossa segurança na salvação, né? Se Jesus não pecou, ou seja, a impecabilidade de Cristo garante que a sua obra redentora é completa e eficaz para a nossa salvação. Ou seja, não existe nenhuma mácula naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Sendo Jesus santo, sendo Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, a obra dele na cruz ela foi completa. E a impecabilidade aponta para isso, né? Cristo garante que a sua obra redentora é completa e eficaz para a nossa salvação. Então, se ela foi completa, ela é eficaz, e se ela é eficaz, ela produz em nós salvação para a eternidade. Então, porque ele também é um modelo de santidade, né? A vida sem pecado de Jesus serve como exemplo perfeito para a nossa própria santificação. Ou seja, o nosso modelo não é humano, né? Nós não olhamos para homens. Não, eu quero ter uma vida reta igual o pastor, igual
o líder, ou igual a diaconisa, ou o diácono fulano. Dá um exemplo. Então, a gente não espelha a nossa vida em homens, mas a gente espelha o nosso modelo de santidade, sempre será Cristo, né? E confronta nas nossas tentações. Sabendo que Cristo enfrentou as tentações, encontramos conforto e força nele para resistir ao pecado. Como Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter situações difíceis, vocês vão ter situações onde vocês serão tentados, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E uma vez que ele venceu o mundo, nós somos vitoriosos nele. E isso traz um conforto, né, nas tentações. Sabendo que Cristo enfrentou essas tentações e já venceu, nós também encontramos força e confronto para vencer ela também, mais uma vez, mas agora em Cristo Jesus. E a esperança da vitória, né? A vitória de Cristo sobre o pecado inspira-nos a confiar no seu poder para vencermos as nossas próprias lutas. Ou seja, se Jesus venceu sobre o pecado, se Jesus venceu todas as tentações, Jesus venceu por nós, por mim e por você, através da esperança viva, né, que é a esperança de vitória dele, também ele pode e vai, né, fazer com que seu poder nós vençamos juntos com ele, né? Então nos dará a vitória. E essa é a nossa esperança, que a Vera não é capaz, o Lúcio não é capaz, o Marco não é capaz, o Cristiano não é capaz, a Tatiana não é capaz, nenhum de nós somos capazes, mas em Cristo Jesus, ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos guarda, ele nos abençoa, ele alarga nossas tendas até que venha o dia que ele nos buscará. E a conclusão aqui, né, o fundamento da fé. A impecabilidade de Cristo, ou seja, o fato de Jesus não pecar, é uma pedra angular, ou seja, fundamental da fé cristã, sustentando toda a doutrina de salvação. Sacrifício perfeito, a vida sem pecado de Jesus qualificou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Esperança eterna. A presença de Cristo nos garante, né, a esperança da vida eterna comunhão com Deus. E, por último, o chamado de a santidade. A impecabilidade de Jesus inspira-nos a buscar uma vida de santidade e obediência a Deus. Ou seja, em resumo, a impecabilidade de Cristo é o fundamento da nossa fé. Ela aponta para o sacrifício perfeito de Jesus, que nos dá a capacidade de levarmos a palavra do Senhor, né, de estudarmos e entendermos que o sacrifício perfeito de Jesus é que nos dá essa capacidade, né, de termos a certeza, como fundamento de fé, que esse sacrifício gerou esperança eterna de salvação e nos separa, nos leva a santidade, ou seja, a termos o desejo de vivermos separados para Deus. Bom, essa aula ela é bem curtinha, né? Eu fiz para que nós pudéssemos entender e abrir um tempo aqui de conversa com vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo que foi ministrado? A impecabilidade é bem simples, né? Mas são conceitos que nós precisamos ter claramente no nosso coração, né? Jesus jamais pecou porque ele é Deus, né? E como Deus ele não poderia pecar, porque ele não pode, vamos dizer assim, né? Ir contra a sua própria natureza. A sua natureza é de santidade. Jesus é santo, né? O Senhor é santo, porque Deus é santo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aula? Não, pastor, não tenho não. Ficou bem claro. Está bem claro, né? Mais alguém? Também não tenho, não. Também não. Não? Tá bom. Ficou tudo bem claro. Então, eu posso mandar uma prova para vocês, né? Pode, com certeza. Amém, amém. E, irmãos, eu separei um tempo aqui também, essa aula é bem pequena, porque a gente está, eu já coloquei lá na igreja, falei na igreja, estou falando novamente aqui, coloquei já nos grupos da igreja. Nós estamos lançando o nosso site, né, o site deuteronômio.com. Nós já tínhamos lançado na fundação da igreja e passou por uma reformulação grande, tem muita coisa bacana que tem lá, e eu não vejo ambiente melhor para nós falarmos um pouco dele também, que não aqui na nossa aula da Escola de Discípulos. Queria mostrar para vocês algumas funcionalidades para que vocês possam entender, e todas elas, né, já estão disponíveis também no celular. Não funciona só no computador, ele é adaptativo, né, para celular, ele é adaptativo para tablet, você pode usar em qualquer lugar. É óbvio que nós estamos passando por um período, né, de validação, pode ter recursos que não funcionam, que vocês não têm algum tipo de problema, reportem, né, botem lá no grupo, me chamem, e a gente vai fazendo a correção disso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela aqui. Nova guia. Pronto. Estão vendo aí, né? O fundo de tela aí do meu navegador, né? Pronto, já carregou. Então, aqui como é que funciona, né? Qualquer dispositivo que vocês tiverem, né? Pode ser no computador, pode ser no tablet, pode ser no celular. Mas se vocês digitarem o nome da igreja, né, deuteronômio.com, tanto faz .com.br, eu vou digitar .com aqui, mas o BR também funciona normalmente, nós compramos o domínio BR, e aí vai carregar lá
o site da igreja, tá vendo? E aí, como é que está a estrutura do site para que vocês entendam, né? Aqui na página principal, nós temos esse banner aqui, que ele vai passando, tá vendo? Então, ele abre aqui com a página principal, sempre vai ser estática, né? Não tem mais volta, o horário do culto. E aí temos algumas funcionalidades. Então, o visitante chegou, você mandou para alguém, ele pode clicar, é a primeira vez aqui, ele clica. Ó. E aí, se for a primeira vez dele, aqui tem uma diretriz, ó. Ficamos felizes pela sua visita, né? Sinta-se em casa. Estão falando sobre acolhimento, né? Ao chegar, a nossa equipe de recepção, né? Vai ter o carinho, vai te receber com carinho. Vamos dizer que alguém entre no site que decida a igreja, né? Então, como é que nós vamos recebê-lo? A pregação da palavra, né? Dizendo que nossos cultos são centrados na Bíblia, a mensagem é clara, prática. A comunhão, né? Que é o que nós valorizamos, a comunhão, o relacionamento entre irmãos. Vai falar de quando e onde ele pode nos encontrar, né? No culto busca, no culto celebração, aqui no CETEB, de forma online, né? E também o endereço aqui, tem um link que abre no Google Maps lá, o endereço da igreja para que ele possa seguir. Então, ele pode ter algumas perguntas, né? Primeiro, posso instalar o app no celular? Pode. Então, como é que está aqui, ó? No iPhone, no iPad. O nosso site, eu vou baixar aqui para vocês entenderem, deixa eu até parar de compartilhar e vou compartilhar vou compartilhar a aba inteira, que aí vai ficar melhor. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Pronto, tela inteira. Vou compartilhar a tela inteira, em vez de só a aba. Então, estou compartilhando aqui, tá vendo? Aqui em cima tem a opção instalar, ó. Aqui, ó, eu vou pegar aqui em cima, estou aqui com o mouse, tem a opção instalar. Então, se eu quiser instalar, ó, site instalar. E aí, agora, toda vez que eu entrar no site da igreja, eu vou voltar lá, de novo, Deuteronômio, tá vendo? .com. Ele vai abrir como se fosse um aplicativo aqui, tá vendo? Tem aqui a opção, vai ter que abrir no app. E aí eu clico, ele abre como se fosse um aplicativo no meu computador. Então, eu posso navegar por todo o site como se fosse um aplicativo. Se for, no caso, né, eu estava lendo ali, vou voltar lá, na página principal, primeira vez aqui. Deixa eu voltar aqui na página principal. Primeira vez aqui, né? Então, ele vai lá clicar, eu estava aqui, perguntas frequentes. Isso é no Chrome, né? Abre o Chrome, vai lá ter os 3 pontos e tudo. Se for no iPhone, no iPad, você vai abrir o seu celular no Safari, que é o navegador da Apple, né, no celular. Você vai tocar em compartilhar, né, tem lá a setinha de compartilhar, e adicionar a tela início e toque em adicionar. E aí o íconezinho do site da igreja vai ficar nos seus apps lá, como se fosse um aplicativo na tela do seu celular. A mesma coisa no Android, né? Abre o seu Chrome, toque nos 3 pontos, adiciona a tela, enfim, está tudo explicado aqui para a pessoa adicionar e para vocês também. E aí a pessoa pode entender, preciso de um convite para um culto? Não, nossos cultos são abertos, todos podem ir, você vai ser bem recebido. Precisa levar a Bíblia? Se tiver, pode trazer, mas não é obrigatório. Posso ir sozinho? Pode. Tem algo para as crianças? Sim, o Ministério Herança, né, cuida das nossas crianças. E qual é o dress code, né? Ou seja, como é que eu posso ir vestido? Venha como se sentir confortável, não temos regras de vestimento, o importante é você estar presente, ou seja, são para os visitantes da nossa igreja, né? Então, conheça mais sobre nós. Então, se ele quiser conhecer, tem aqui o que cremos, 5 solas sobre a igreja, pode entrar em contato, pode falar pelo WhatsApp, ele clicando aqui, ele vai diretamente para o WhatsApp da igreja, para falar com o WhatsApp, mas eu vou voltar lá na tela, porque isso aqui é para os visitantes. Então, tem aqui, fale conosco, está tudo aqui. E esse banner aqui, ele é rotativo, né? Então, ele vai passando aqui, ó, virou agora o nosso devocional. Então, todo dia tem um devocional no site. Pastor, eu quero tanto ter um devocional para fazer todas pelas manhãs. No nosso site tem. Todo dia nós fizemos uma programação de devocional, você tem lá. Então, o devocional de hoje foi sobre Neemias. Qual versículo? 8:10. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a fortaleza de vocês. E aí fala que mesmo a minha tristeza, desafios e tal, encontramos uma fonte inabalável de força. A alegria que vem do Senhor não é superficial, mas ela é profunda, transformadora, capacitando-nos a preservar. Permita que essa alegria renove seu espírito. E aí você descendo, vai ter lá qual é a estrutura do nosso devocional? O contexto do livro. Então, o que fala o livro de Neemias? O que fala esse capítulo, né? Aqui. Qual é o estudo devocional? A fortaleza que a alegria do Senhor nos dá. E qual é a aplicação para hoje? Né? Cultive a alegria através da meditação da palavra, da oração. Então, tem lá o nosso devocional bem rápido. E você pode tanto baixar ele em PDF, né? Ele vai baixar aqui, ó. Você pode baixar ele tanto, ele baixou, tá vendo? Aqui em PDF, tá aqui em cima. E aí você abrindo, ele vai abrir lá, tem um devocional todo bonitinho para vocês. Ó. Se vocês quiserem imprimir, quiserem, né, enviar para alguém. Gostei, tá tudo lá bonitinho, também. Tá uma benção. Então vamos voltar lá pro app da igreja aqui, ó. Então, se eu quiser enviar pelo WhatsApp, então eu posso também, se eu desejar, eu posso enviar pelo WhatsApp. Eu vou abrir aqui, né?
enviar pelo WhatsApp. Então, eu posso pegar aqui esse aplicativo aqui, eu não estou com o WhatsApp aberto aqui, mas e mandar esse devocional. E aí você clica lá, é só você abrir, e ele já vai tudo formatadinho para a pessoa, vai com link, vai tudo bonitinho, vai tudo organizado, né? Deixa eu copiar aqui, para você mandar para a pessoa com link, né? Então, deixa eu abrir, continuar, deixa eu ver aqui no WhatsApp Web, né? Enfim, você faz aí no seu celular, no seu computador, que vai funcionar direitinho, se está com o WhatsApp, aí você pode compartilhar. Ah, mas eu vi um devocional ontem sobre sofonias, que foi muito legal, que falava, é um texto sobre o Senhor, né, estar conosco, o amor de Deus. Então, foi ontem, está aqui, ó, 14 de abril de hoje, dia 13 está aqui, ó, só clicar e ele carrega aqui, ó, o Senhor, seu Deus está com você, é poderoso. Vai ter aqui o devocional de ontem. Isso vai sendo gerado vários devocionais, vai ter uma listinha aqui limitada, né, desses devocionais, mas você pode pesquisar. Então, aqui só tem 2, no caso, mas eu quero falar, quero um devocional sobre alegria. Quando eu digitar alegria, né, estou aqui com ele aberto, deixa eu voltar aqui para a página, para o devocional do dia. Quando eu colocar aqui alegria, né, ele vai filtrando, ó, tá vendo? De alegria, quero ver todos, né, vou tirar aqui, quero olhar todos, quero a alegria e força, que tem os temas, o amor de Deus, ele vai colocando ali para mim, ó. Neemias, e conforme vai ter mais temas, mais devocionais, você vai podendo fazer. Eu gostei desse aqui de Sofonia, amor de Deus. Olhei ele aqui, já pode ler ele todo, né? Conforme eu falei, e tem sempre a opção, ó, mandar pelo WhatsApp ou baixar em PDF. Vou baixar ele aqui em PDF mais uma vez, para que vocês entendam. Ó, tá aqui já. E aí vou abrir lá, ó. Ó, deixa ele carregar. Ó, tá aqui, ó. Devocional do dia 13 de abril, Sofonias. Aí tá todo aqui formatadinho para que você possa mandar para alguém. Então, aqui já está organizado, né, para que a gente possa fazer. Então, esse é o devocional, é o segundo banner rotativo. Então, tem a página principal, tem aqui, ó, já o segundo banner é o nosso devocional, aí você vai acompanhando. Ele automaticamente vai atualizar. Qual foi a última aula do CETEB? Vai estar lá no banner, é só clicar, ó, você vai direto para a aula do CETEB, ó. E aí, lá no link do CETEB, tá vendo que tem um menuzinho aqui em cima, ó, institucional, o ministério, tem tudo aqui, tem lá o CETEB, ele direcionou para essa página. Então, o que tem lá? Tem um link para a aula, se você precisar. Tem o link para as apostilas, se você precisar. Eu quero ver as apostilas. É só ir para cá, que vai ter o link aqui para você pegar as apostilas da igreja. Vou voltar. Né? Você tem o grupo de WhatsApp do Escola de Discípulos. Né? A pessoa não é da igreja e quer fazer parte da Escola de Discípulos. É só clicar aqui no grupo de WhatsApp e cair lá que eu libero para a pessoa entrar. Os membros da igreja, no grupo da igreja eu mando, mas lá na Escola de Discípulos é para quem não é da igreja. Então, tem todas as aulas. Qual é a aula mais recente? Está aqui, ó. Só clicar e vai começar aqui a passar a aula da igreja. Você acompanhar os estudos. Pode adiantar aqui para você das coisas da igreja, né? Aqui, tá tudo aqui, ó. Pronto. Mas esse que eu assisti, eu queria ver anterior. Tá tudo aqui embaixo, irmão. Ó, tudo na sequência. Se você passar o mouse, ele dá o textozinho, ó, do que eu estou tratando na aula. De que fala o estudo 25, fala do Cristo pré-encarnado. Aqui, ó, a playlist, e tem playlist de toda a igreja, né? Playlist de música, playlist do ministério, playlist das aulas dessa turma, que esse amarelinho é dessa turma. Então, tem toda, você clicar aqui, você vai cair lá no site da igreja, no YouTube, perdão, e com toda a lista, tá vendo? Ó, toda a lista de todas as aulas que eu dei na turma de vocês, que é a turma 2. Né? Se você clicar na turma 1 aqui, ó, que é a turma que se formou, também vai ter lá todas as aulas que eu dei, todo o tempo, todas as turmas, na turma 1, né? Então, voltando lá no início. Então, esse é o banner aqui, estamos voltando os banners. Então, tem o devocional, tem a aula, tem aqui uma sugestão de louvor, tá vendo? O louvor do dia, para você ouvir. Você vai cair lá na página de louvor do site da igreja. Então, tem o destaque do dia, para você ouvir. Tem vários louvores, tem vídeos. São os louvores que nós cantamos, tá? Que são os louvores que nós cantamos no culto. Tem aqui o Spotify da igreja, né? Se você quiser ouvir no Spotify. Então, tem toda os louvores no destaque lá, então, do banner. Nós temos aqui, ó, então aqui a estrutura. Tem no banner aqui o devocional do dia, o plano anual de leitura. Pastor, eu quero fazer a leitura da Bíblia. É só você clicar, voltar lá. Ó. Vou acabar de mostrar o banner, vou voltar aqui no plano anual, mas no banner tem a última leitura que eu mandei, tem os eventos, né? O Alcance MD está aqui, que a gente vai agora no Vai Jequitinhonha, ele vai andar. Próximo culto é Identidade Jovem, dia 25 de abril, né? São 3 eventos, 3 próximos eventos. E o Hora Delas, que é o Mulheres MD, que vai ter a Hora Delas. Aqui embaixo fica passando os eventos recorrentes, né? Que são aqueles que acontecem semanalmente ou mensalmente.
né? Então, tudo aqui está no banner. Essa é a página inicial. Se você rolar a página inicial, tem quem somos, nossos encontros, nossos ministérios aqui. Se você quer, você pode saber mais dos ministérios. Ó, tem os nossos fundamentos, que nós cremos, os solas, né? Se você quiser nos conhecer, então, quero conhecer, como é que eu faço? Você clica lá e ele vai abrir lá, com o endereço, WhatsApp, e-mail, Instagram, YouTube, tá tudo aqui. Ah, eu quero, pastor, saber um pouco mais da igreja. Aqui em cima tem os menus, estão no institucional. Ah, como é que pastor, eu quero mandar meu dízimo. Tem um Pix, eu esqueci. Tá aqui, ó. Você clica aqui, tá aqui, ó. Pix, QR Code, conta da igreja. Se quiser enviar seu comprovante, tá tudo aqui. O que nós cremos, por exemplo, tá aqui, ó. A igreja, né? O que nós cremos, as escrituras sagradas. Nós cremos que Deus é triuno, cremos em Deus Pai, Jesus Cristo, no Espírito Santo, que nós pensamos teologicamente do ser humano, do evangelho, da resposta do ser humano ao evangelho, a herança do ser humano pelo evangelho, santificação, capacitação no espírito, da igreja, sacramentos da igreja, consumação, o que a gente rejeita, né? Então, teologia da prosperidade, neopentecostalismo, né? Universalismo, liberalismo teológico. Aí tem aqui, quais esses 5 solas? Qual é a base dos 5 solas, né, que nós cremos? São os 5 solas, explicando aqui, né, na Reforma Protestante, né, o que é o sola, somente a Escritura, o sola Escritura, o que isso significa? Significa que a Bíblia é a única, tá vendo, e suficiente regra de fé e prática cristã. Toda a doutrina, direção e ensino da igreja devem ser submetidos à palavra de Deus, né? Aí fala aqui do princípio, né? Esse princípio afirma que a Escritura Sagrada são autoridade suprema e final em todas as questões de fé e conduta, diferente da tradição católica romana, que colocava a tradição da igreja e o magistério como fonte de autoridade igual à Bíblia. Nós, os reformadores, entenderam que somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e infalível. Isso significa que isso não significa que desprezamos a história da igreja ou o escrito dos pais da fé, mas que toda tradição, confissão e sistema teológico deve ser submetida ao crivo da Escritura. A Bíblia é suficiente, clara, necessária e tem autoridade sobre toda a vida do crente. Então, o que a gente rejeita? A gente rejeita qualquer revelação extrabíblica, experiência pessoal, tradição que contradiga as Escrituras. Eu posso ter uma experiência pessoal? Posso, com Deus? Posso. Mas a minha experiência pessoal não pode dar um exemplo assim, eu tive uma experiência, Deus me deu um sonho, que eu posso agora, esposa, ter 10 mulheres, ter 10 casamentos. Amém? Não pode, né? Por quê? Porque toda experiência pessoal tem que ser submetida às Escrituras. E a Escritura diz que, né, o homem e a mulher devem ser um casal, né? O marido vivendo para sua esposa, a esposa para o seu marido, né? Uma só carne. Então, nisso que nós queremos. Então, aqui vai ter várias inscrições, você vai olhar aqui, tem os nossos sistemas, tem sobre a igreja, tem aqui os ministérios. Eu quero saber como é que é o ministério de diaconia. Clica lá, vai ter o texto, né, de João, pois isso lhe deu exemplo para que vocês façam como lhe fiz, né, que no reino é o modo aquele que serve. Então, fala de diaconia, de serviço. Eu quero saber um pouquinho sobre o Ministério Herança. Está aqui, o Ministério Herança, tá? Isso eu estou dando a estrutura geral. Eu quero CETEB direto, é só clicar lá em cima. CETEB direto está aqui. Quero a playlist com os louvores, está aqui. Eu quero a agenda da igreja. O que vai ter na igreja nos próximos meses? Está aqui, ó, escudos semanais dos próximos eventos, está tudo aqui. Quero entrar em contato, está aqui. Onde é que vê mesmo aquele negócio das crianças? Só clicar aqui na lupa, ó, bota aqui, criança. Ó, botou criança, já vem aqui, ó, Ministério Herança. Você já abre lá direto. Eu quero a tela escura, sei lá, fica tudo escurinho, ó, modo de tela, tá vendo? Ó, e aqui, ó, você vai poder, nesse cantinho, eu estou com o login da igreja aqui, mas você vai poder fazer login com sua conta Google, com seu e-mail, né? Vou sair aqui para você ver. Então, aqui vai ter um botão entrar. Então, você pode entrar, fazer o login no site da igreja, para quê? Para você ficar salvo as suas preferências. Então, você pode entrar com o e-mail Sense, cadastrando aqui embaixo, ou entrar direto com sua conta Google. Já tem uma conta Google? Está logado no computador ou no celular? Normalmente está, né? Você clica aqui e aí ele vai fazer esse login na sua conta através do Google direto. Ó, vou carregar aqui, ele vai carregar, já entrou lá minha conta do Google, já está a conta da igreja que eu estou utilizando, né? Então, quando nós fazemos isso, e aí nós temos alguns recursos aqui, né? E esse que eu quero mostrar tem a ver com a escola de discípulos, eu já estou terminando. Então, você botou lá, você está lá na playlist da igreja, tá muito escuro, pastor, eu gosto de ter minha clara, só clicar ali em cima, né? Usou a lupinha, tem. Estou com dúvida ainda. Aqui no cantinho, ó, você tem as redes sociais da igreja. Ó, só clicar aqui que ele expande. Ó,
Então, o WhatsApp da igreja, você clica aqui no Instagram, ele vai direto lá para o Instagram da igreja, por exemplo, tá vendo? Você clica aqui no Linktree, ele vai direto para o Linktree da igreja, né? Então, todo esse processo. Fechar aqui. Além disso, você tem uma TEDx aqui, que é a nossa assistente da igreja, né? No WhatsApp da igreja também nós temos um assistente. Então, você pode perguntar qualquer coisa a ele. Ah, qual é o devocional do dia? Por exemplo, ele já tem ali uma perguntinha pré-formatada. Ah, você pode acessar o devocional diário, e aí ele dá o link. Aí você clica aqui, ó, você vai lá para o devocional diário, né? E ele vai carregar o devocional diário lá do dia que nós estamos de hoje, né? Tá preparando direitinho para carregar. Vamos, filha? Acho que ficou lento aqui minha internet, mas pronto, carregou aqui o devocional, certo? O que está fazendo. Agora, né, o que nós vamos ver aqui, por exemplo, se eu quiser fazer, tem um plano anual de leitura, agora eu vou às funcionalidades, ó, plano anual de leitura, ó, ele vai me dar o link direto, ó, ele já vai me ajudar aqui a navegar, né, pronto, ó, já abriu aqui, olha que lindo. Aqui em Bíblia, aqui em cima também tem, tá vendo? Você tem aqui o devocional, o modo de pregação, leitura bíblica e plano anual. Vou começar pelo plano anual. Tem o do Identidade, que é o das nossos adolescentes, que eles têm um material diferente para eles, né? Ó, que está aqui, tá? Aí tem aqui já todos que lancei, vai atualizando automaticamente. Você pode marcar como lido, por exemplo, ó, já li. Ele vai ter na barrinha que, se você tiver logado, ele vai guardando as suas informações, mas você tem que entrar com o seu e-mail. Ele vai marcando aqui, ó, quanto você já leu? Ah, eu já li 100%. Marcar aqui, ó, já li 100%. Né? Você vai lendo ali para você não perder o que você já fez ou o que você precisa fazer ainda. Né? Então, você já tem isso. Então, eu vou entrar lá da igreja. Você clicou aqui no plano, vou olhar o da igreja. Da igreja é diferente, né? Material. Aí está aqui. Ah, pastor, eu estou fazendo o 9. Se você clicar, tanto aqui quanto lá no Identidade, clicar aqui, por exemplo, clica no PDF, ele vai abrir para você com a opção de você ter o PDF para baixar, tá vendo? Ele vai abrir aqui para você poder baixar. Você clica direto, você pode baixar, né, nesse link aqui, ou baixar o PDF original, né, que é o que eu mando lá no grupo da igreja, ou ele já gera para você aqui, para você fazer o plano de leitura seu, direto no site. Esse PDF aqui, ele está tudo aqui, ó, o dia 1. O dia 1 da semana 9 é Deuteronômio 23. Aí, o que eu tenho que refletir? Reflita sobre a autoridade, liderança e consequências da rebeldia. E aí, quais são os textos que nós estamos trabalhando no dia 1? Deuteronômio 23, 24 e 25. Você tem que ler esses 3 capítulos. Como é que você pode ler? Clicar. Quando você clicar, o site já abre lá no capítulo para você ler. Ó. Você pode ler aqui, ó, todo o texto, na versão NVI. Tá? Pronto. 23, 24, você está lendo. O 24 aqui, você vai passando. Ó. 25. Ó. Acabei de ler meus 3. Era 23, 24, 25. Ah, tô com dúvida. Era como era 23, qual era o próximo? Fiquei na dúvida. Volta lá. Ele já abre direto para você. Ó. É 23, 24, 25. Ah, então vou voltar lá, vou ler de novo. Então, leio. 23, 24, 25. Aí leu 23, 24, 25. Beleza. Acabou de ler, você volta, você pode marcar. Já li. Ele já vai marcar aqui para você e vai computar esse percentualzinho lá na sua evolução. Eu não tinha nada marcado aqui no da igreja, tá vendo? Ele vai marcando para você a sua evolução. Como é pouquinho, ele vai próximo de 0, perto do todo. Mas eu vou voltar lá na semana 9 de tudo. Eu vou marcar aqui, ó. Então, colocou. E aí, o legal é o seguinte, ó. Então, dentro desse plano de leitura, você avançou 14%, mas no total da igreja isso é muito pouquinho, por isso que não avançou nada lá. Vamos dizer que eu faço aqui também o dia 2, eu já li o dia 3, o dia 4, né? E eu vou voltar lá, ele vai ter um percentual, ele vai avançando aqui os percentuais conforme eu vou colocando, né? Aqui o meu avanço de leitura da palavra. Voltei lá no 9, tá? Aí tô lendo lá ali, 1, 2, 3, ó, tô lá no dia 7, Josué 7. Cliquei, ele vai abrir Josué para mim. Quando eu voltar, repare que ele não vai voltar no topo. Ele sabe que eu tô lendo o dia 7. Então, quando eu voltar, ele já vai correr direto para mim de volta para o dia 7. Ele sabe que eu tô lendo, que eu cliquei no texto do dia 7, ó. Tô no Josué 8, vou voltar. Ele vai correr lá para mim para o dia 7, para mim poder marcar que eu terminei o dia 7, tá? E aí, o que é legal nisso? Essas são as funcionalidades aqui. Quando você clicar no Josué 7, né, você está lendo, nossa, eu estou logado e tal com a minha conta, tá vendo? Quando você tiver com a sua conta logada, só se você tiver logado, tem que fazer o cadastro lá, vai ter aqui a ferramenta, o painel de estudo. Então, você pode clicar aqui, por exemplo, em Josué 1 e vir aqui, por exemplo, e marcar com uma corzinha, ó. Eu quero marcar, ó, marcar. Pronto, marquei, tá marcado, ó, com a corzinha, gostei, ó. Vou marcar. Ih, não era Josué 7, não. Vou desfazer a marcação. Tá aqui. Ó. É que eu não carreguei essa funcionalidade, mas dá para desfazer a marcação. Eu quero desmarcar, né? Eu quero desmarcar aquilo que eu já marquei. Esse aqui vai trazer. Eu posso tirar aqui, ó, as marcações.
Tá vendo? Fica tudo aqui, ó. Então, eu posso desmarcar. Então, tudo que eu marcar... eu estava lendo Josué 1:9. Gostei de Josué 1:9. Josué 1:9. Eu não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, não te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Você clica, ó, e marca. Pronto, marcar. Deixa eu desmarcar aqui de cima. Marcar. Pronto, marquei Josué 1:9. Aí eu tô lá na frente, num dia qualquer, eu tô lá lendo outro texto lá em, sei lá, em Lucas. Nossa, qual era aquele versículo de Josué que eu gostei mesmo, que Deus falou comigo? É só você vir no seu painel de estudo e ver essas marcações. Tá vendo? E era Josué 1:9, tá marcado. Quando você clicar, a Bíblia já volta para lá, para onde você marcou, para você ver o texto que você marcou. E aí, eu posso, não, eu sou obreiro da igreja, não sou obreiro, sou um irmão qualquer. Não vou dizer que, né, obreiro cristiano, obreiro está aqui. Aí, nossa, Deus falou muito comigo aqui nesse texto. Eu vou fazer uma nota aqui, eu quero criar uma nota aqui para mim. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, adicionar anotação. Deus está comigo assim. Vou escrever aqui de qualquer maneira, tá? Como esteve com Josué. Então, estará. Estou escrevendo sem acento, sem nada, tá, irmãos? Com os irmãos também. Essa é a minha palavra. Deus falou isso comigo. Isso é um bullet de uma palavra. Eu vou pegar sobre isso. Que assim como Deus teve com Josué, mandou ele não ter medo, ser corajoso. Eu sei que o mesmo Deus que estava com Josué está comigo também. E se Deus está comigo e estava com Josué, Deus está com vocês. Então, sejam fortes, sejam corajosos. Essa é a palavra que eu quero dar. Vou salvar. Pronto, aqui salvo. Fica lá, ó, nas anotações, tá vendo? Ó, eu estou no meu painel de estudo, tem aqui as opções. Aí eu clico lá em notas, tem lá a nota que eu acabei de criar, ó. Que eu posso ver aqui, ó, Josué 1, Deus está comigo, assim, fica salvo, tá vendo? Não quero mais essa nota. Posso excluir. Vou lá para a nota de Gênesis que eu fiz lá. Eu não quero mais essa nota também. Vou excluir, tá? Gênesis aqui, ó. 1:7. Eu quero excluir essa nota. Só excluir, ó. Excluir nota, tá vendo? Fica tudo marcadinho ali, irmãos. Fica tudo aqui, ó. Você pode excluindo aqui, ó. Xzinho, tá vendo? Vai ter um xizinho aqui e vai ter a nota aqui, ó. Vou desmarcar, tirar aqui a marcação. A cor perdeu, mas tem a notinha aqui, ó. Só clicar na notinha que ele vem a nota, que ele traz a nota, tá vendo? Então, você tem várias opções. Vou lá para Josué, vou voltar lá para o Josué. Desculpa eu estar investindo tempo, irmãos, porque é um recurso muito legal que a nossa igreja tem. Eu estou gravando aqui, quero passar, eu vou utilizar esse vídeo, depois eu vou recortar e vou passar para a igreja também, para que a gente possa ter. Então, olha, aqui eu estou lá em Josué. Amém. Esse texto falou muito comigo. Estou lá no meu painel de estudo. Se você clicar com o botão direito do mouse ou no seu celular, você segurar e apertar, abre esse menuzinho aqui. Tá vendo? Eu posso marcar direto nesse menuzinho aqui, ó. Tá vendo que eu troquei a cor aqui, ó? Tá vendo? Ó, tô trocando aqui, ó, direto com o botão direito. Adicionar anotação. E aí eu também tenho aqui as ferramentas. Eu posso abrir uma IA de estudo. Então, estou estudando Josué 9. Deus está falando essa palavra. Eu vou levar essa palavra lá no Palavra Delas, na introdução do culto, numa reunião do Conexão. Vou levar. Deus está falando isso comigo. Eu já fiz a minha nota. Poxa, mas qual é o contexto de Josué? O que Josué 1 fala? Né? Ou qual é a mensagem principal desse capítulo? Ou qual aplicação pode fazer? Ou quem escreveu Josué? É óbvio que Josué está claro. Mas eu posso, quem escreveu Josué e por quê? Eu clico aqui na minha IA de estudo, né? E ela vai carregar um pouquinho, hoje está lento, mas ela me traz tudo aqui direitinho, ó. Então ele vai dizer, ó, o livro de Josué, segundo a tradição judaico-cristã, é a perspectiva reformada atribuída principalmente a Josué, sucessor de Moisés, do propósito do livro, demonstrar a fidelidade de Deus às suas alianças, registrar a conquista, tá vendo? Enfatizar a importância, ele vai trazendo um monte de coisas. E aí ele tem lá, ó, ele te dá essa continuidade, né? De que forma a fidelidade de Deus em Josué 21, 43, 40, aponta para a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas em Cristo. Ele vai dando insights aqui de como você pode ir fazendo o seu estudo. Eu quero ver isso. Como é que a fidelidade de Deus aponta em Josué 21, 43 para a fidelidade de Deus cumprir sua promessa? Aí, clico aqui, ó, ele vai fazer. Ó, e ele traz aqui tudo. Ó. Cristo como verdadeiro. Ó, Josué. Josué é um antídoto de Cristo. Ó, o nome Josué... Estou lendo aqui, ó. O nome Josué é Yoshua, é a forma hebraica de Jesus. Yeshua significa o Senhor salva. Josué conduziu o povo de Deus à terra prometida, mas Jesus nos conduz à salvação e é a verdadeira herança eterna. Ele é verdadeiro e maior, ele é o verdadeiro e maior Josué, o maior Yeshua, que não apenas nos dá uma terra, mas a vida eterna e a presença de Deus. Ou seja, Josué era um antídoto de Cristo, ele apontava para Cristo. Assim como Josué, Jesus é Josué também, Josué é Yeshua, só que em vez esse Yeshua humano levou para uma promessa na terra. Jesus, que é o Yeshua celestial, o maior Yeshua, o maior Josué que já existiu, ele é que nos conduz para a terra prometida. Que terra é essa? A vida eterna com Deus.
a aliança eterna com Deus. Então, você pode fazer, pode perguntar qualquer coisa, você pode escrever aqui, me fale o significado, vou repetir, tá, irmão? Do nome Josué, só para vocês entenderem. Pode ser qualquer coisa. Pronto. Podia falar assim, lá, ele traz aqui, ó, o nome Josué tem um significado muito profundo, teologicamente rico, ele deriva do hebraico, vai trazendo tudo. Então, você pode estudar aqui com o seu assistente de estudo bíblico, né, e vai ficando ali. Dito isso tudo, além desse recurso, nós temos mais um, e ao final aqui, eu termino aqui para nós podemos terminar nossa aula. Tá vendo que você tem um painel logado, então tem lá os marcadores, as anotações, que você consegue ver o que você anotou, o que você marcou, as ferramentas, e você tem aqui, ó, o modo de pregação. O que é o modo de pregação? Aí é o modo... Não, eu me empolguei, eu quero lá fazer essa pregação realmente. Então, eu estou lá em Josué 1, vou voltar lá, Josué 1, estou lá em Josué 1, quero falar sobre Josué 1, modo de pregação. Quando ele já abre direto aqui em Josué 1, tá vendo? Josué 1, tá aqui a Bíblia, tá tudo aqui, ó. E é como se fosse um Word, ó. Eu posso escrever, ó. E aí você vai lá em Josué 1, 9, que é o texto que você queria, ó, você pode clicar lá, clicou, apareceu aqui, ó. Se você arrastar, ele insere já para você. Então, vou continuar na minha pregação. Assim como Deus era com Josué, assim é comigo. Dando exemplo, tá, irmãos? Poxa, legal, mas eu queria ver aqui o que significa essa palavra Senhor aqui no original. Eu posso clicar aqui, ó, nessa aba aqui do lado, tem várias ferramentas. O Lexio é um dicionário do original. Então, você clicou no Lexio aqui, você vem Senhor, ó, vou lá na palavra Senhor, cadê? Me perdi aqui, só um minutinho. Como fui com Moisés... o Senhor aqui, eu vou clicar em Senhor. Pronto, eu cliquei em Senhor, ele está carregando aqui, ó. Ele vai trazer para mim, ó. Está consultando os originais. Ó, significa a Yavé, tá vendo? As 4 letras do nome de Deus aqui, ó. Yavé é o tetragrama do nome de Deus. Yavé significa Senhor. Ó, o nome pessoal e sagrado de Deus, conhecido como tetragamon. A etimologia mais aceita e conecta do verbo hebraico. Aia, ser, existir, é frequentemente interpretado como aquele que é, aquele que existe. Vai trazendo todo o contexto. Poxa, eu gostei muito disso aqui, eu quero usar na minha pregação. Seleciona e arrasta, já está inserido lá. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Eu quero o significado do contexto. A morfologia, outros usos na Bíblia. Vou pegar e arrasto. Eu já pego aqui, arrasto, já insiro na minha pregação. Então, você tem vários isso. Por último, né? Vou pegar aqui, eu estou assistindo uns vídeos, vamos dar um exemplo, que esse vídeo aqui falasse sobre isso. Não é da igreja, mas eu estou pegando aqui que eu já estou com ele na mão. Mas se você tem um vídeo de uma pregação, um vídeo qualquer vídeo que falasse sobre esse tema que você queira usar. Você pegou lá, ó, foi lá, pegou esse texto, vou fechar aqui, já peguei o léxico, já olhei. Vou lá em fontes, ó. Clique em fontes, tem aqui, ó, YouTube. Clique em YouTube, eu colo o link. Colei o link, analisar e adicionar. Ó, analisar e adicionar. Ele terminou de analisar. O que ele fez? Ele foi lá, assistiu o vídeo todo, ó, o estudo dos atributos de Deus. É o que eu estou falando, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo na pregação, mas vou dizer que tivesse. Ó, esse conteúdo proveniente do Ministério do Deuteronômio, de tudo tal, ele trata um modo dedicado da exploração das características essenciais de Deus. Você pode usar até para pegar um link de um estudo que você gostou aqui e fazer o seu estudinho próprio. Gostei, vou botar aqui o texto do pastor. Onde que o pastor falou aqui do ponto chaves, ó? Ele falou lá os versículos relevantes, ele falou de Salmos, e verdade, ó, ele falou lá ideias para o sermão, e ele me dá ideias para o sermão, a grandeza de Deus que adoramos. Vou colar, gostei dessa ideia aqui, vou usar essa ideia aqui, vou trabalhar num sermão, nesse estudo. Eu gostei desse versículo, eu vou botar aqui Salmo aqui, para me utilizar também, tá lá, ó, Salmo à eternidade, tá aqui, tá tudo aqui. Então, você pode utilizar para aquilo que você quiser. Você pode pegar um link, eu vou pegar aqui um PDF, eu vou carregar um PDF aqui, que eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui no download, que eu tenho vários PDFs. Pegar o devocional que eu baixei de Neemias, ó, eu carreguei aqui o PDF, de 5 megas, deixa eu ver aqui, pegar aqui o maior, que está muito grande aqui, deixa eu pegar aqui um download aqui, deixa eu ver se ele vai pegar aqui, está muito grande. Pegar um devocional aqui de Sofonias, que está menorzinho. Só peguei e subi esse PDF, ó, na hora que eu colocar, ele está extraindo, ele está lendo o PDF, máximo é de 5 megas. Na hora que ele leu, ele já colocou tudo aqui, ó. Ele leu o PDF, está aqui, ó, o que ele leu no PDF. E analisar e adicionar. Então, eu estou adicionando agora o que ele leu no PDF, por exemplo. Ele leu no PDF, está colocando aqui para mim montar o meu sermão em cima desse documento. Eu posso receber um documento, tá aqui. Aí tá minhas 2 fontes, olha, eu estou montando a minha pregação, eu tenho meu estudo do CETEB aqui, ó, que eu li lá no CETEB, eu quero usar o resumo aqui do CETEB também,
Vou arrastar para cá, para minha tela aqui, ó. Quero usar o resumo do CETEB. E, nossa, já usei aqui o resumo do CETEB. Qual outra fonte que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a estrutura do nosso estudo de sofonias, que ele leu ali do PDF. Eu posso pegar e simplesmente arrastar aqui, ó, o estudo. Pronto, acabei de fazer tudo. Posso pegar uma IA do estudo, lembra aquela IAzinha que estava lá, estava falando? Posso perguntar ela aqui também. Tem aqui, ó, posso desmarcar a fonte. Eu acabei de fazer esse sermão. Eu vou salvar ele agora, ó. Eu vou salvar. Preciso dar um título ao sermão. Eu vou clicar lá em cima da barra de título, ó, e aí eu não tenho uma ideia do sermão. Eu posso pedir aqui, ó, para me dar uma ajuda com essa ideia. Baseado no que eu escrevi aqui, ele vai me dar uma ajuda. Eu já tenho ideia. Ele já tem a força que caminha conosco, por exemplo, a coragem na sombra da eterna, e a vé, o guia inabalável. E aí eu salvei aqui, ó, salvei o sermão, pronto, ele está salvo, acabou. Vai vir aqui na minha biblioteca, vai estar os sermões que estão salvos. Eu posso exportar em PDF, por exemplo, ó, se eu quiser baixar ele em PDF, baixei em PDF, já baixei o meu sermão. Ó, tá aqui, já sai direitinho, ó, seu guia inabalável, todo sermãozinho lá para você usar na igreja. A gente está melhorando ainda a parte das fontes, tá tudo aqui organizado, né? Eu quero usar no Word, eu gostei, mas eu quero ainda melhorar alguma coisa. Baixei no Word. Ele sai aqui, ó, em Word para vocês. Vocês podem baixar no Word normalmente. Ele vai abrir aqui, ó, vou abrir a tela para vocês. E eu posso habilitar aqui a edição no Word, ó. Pronto. Eu vou estar melhorando aqui essas partes, mas aqui, eu quero apagar essa parte que eu não gostei, né? Eu vou deletar, eu vou apagar essa imagem aqui também que eu não gostei, deixar só isso aqui. Enfim, você pode editar no Word, você pode fazer o que você precisar com relação a isso e fica salvo aqui na sua biblioteca de sermão para você utilizar a hora que você quiser. Se você tiver dúvida, vem aqui em ajuda, vai estar explicado todas as funcionalidades, tá bom? Bom, irmãos, tem muita coisa para vocês aprenderem. Você saindo, fica lá, fica tudo salvo, teus sermões, tem um monte de coisa que você pode fazer. Meus votos é que vocês usem o site da igreja, usem essa ferramenta, aprendam mais do Senhor, conheçam da palavra de Deus e que vivam uma vida de estudo, né, de conhecimento, porque isso é fundamental para a nossa vida, né? A Escola de Discípulos tem esse fundamento e a gente lança o site para justamente ajudar nessa caminhada. Explorem, gastem tempo, deem sugestões e nós vamos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos nossa aula. Desculpa ter passado um pouco aqui do tempo. Eu vou pedir ao Cristiano para orar em nome de Jesus para nós encerrarmos nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Senhor, venho te agradecer por nessa noite, Senhor. É mais uma aula abençoada de entendimento, de esclarecimento, Senhor. É uma bênção, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa criação desse site novo, que esse site é uma bênção que vai alcançar várias pessoas, Senhor. Agradeço, Senhor, por essa aula de entendimento e de esclarecimento. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que nossa noite seja uma noite abençoada, eu e meus irmãos, que seja uma noite de tranquilidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Busca aqui na paz, Amém. mande o site para alguém, Amém. use, explore. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. 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 A paz, irmão.